Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos estar falando sobre o JSON, que é um subconjunto do JavaScript, que quer dizer JavaScript Object Notation. Ele é muito utilizado no intercâmbio de informações. Vamos lá. É um construto de notação. Construto é algo que construímos. Notação é qualquer conjunto de símbolos e abreviações que ajudam as pessoas a trabalharem em um determinado assunto. Ok? O que significa? Um construto, né, porque está sob o nosso controle a partir das informações que nós temos, e uma notação que ele funciona como objeto de consulta quando nós usamos eles para transferir a informação, né, muitas vezes usado entre back-end e front-end. Para você que não sabe o que é back-end, é a parte do servidor, e o front-end é a parte do cliente, é a parte que aparece no navegador para o usuário, é o front-end. Ok? Como subconjunto de JavaScript, o JSON não requer o uso exclusivo do JavaScript. Ele pode ser interpretado por várias linguagens. Eu posso fazer ele para alimentar web services, por exemplo, porque ele trata apenas de uma estrutura em formato de texto, né, que é o principal tipo de mensagem que trafega pelo protocolo HTTP, é o texto. Trata-se de um formato leve, né, que permite o intercâmbio de dados facilmente, ajuda a pessoa a criar simplesmente variáveis que poderiam ser muito complexas, feitas de outra forma, além de possuir um tamanho bem reduzido. Ele veio substituir o XML, porque ele torna mais ágil o acesso, porque ele é menor, é muito mais leve. E os padrões de notação que o JSON usa, quando o objeto, ele usa dessa forma: a variável recebe as abre-chaves, o nome do objeto, do item do objeto, do atributo do objeto, e o valor, né, separado pelos dois pontos, que é o separador de nome. E para ter acesso a esse valor, nós acessamos da seguinte forma: a variável, aqui o nome da variável, ponto, o nome do atributo, ou a chave. E pode ser também acessado quando vetor, dessa forma. Em vez de usar as chaves, nós usamos aqui os colchetes e separamos dessa forma como um vetor comum, como um array. E acessamos dessa forma os dados. A variável abre os colchetes e o índice 2 aqui no caso serve para acesso ao valor 3, porque como nós sabemos, um vetor começa do 0, 1 e 2. Então a variável do índice 2 nos dá acesso ao valor 3. JSON em forma de objeto. Vamos aqui um exemplo: a empresa, o nome da empresa, o telefone e a cidade. E para ter acesso a essas informações eu uso o acesso aqui através do JavaScript no documents.write, e aqui eu tenho uma string em que eu vou concatenar os dados que vêm desta variável, empresa.nome, que no caso vai imprimir aqui o nome da empresa, GigaWeb. JSON em forma de vetor. Nós podemos observar aqui nesse vetor que ele é fracamente tipado, ou seja, diferente de muitas linguagens em que nós temos que definir o tamanho do vetor, temos que definir que tipo de dados que esse vetor vai levar em si, o JavaScript não necessita dessa definição. Você vê aqui que nesse vetor eu tenho string, tenho números reais, tenho números float, de ponto flutuante, ou double, e tenho
variáveis. E para acessar esse vetor, eu usando colchetes para determinar o índice do acesso. Aqui no caso ele vai imprimir esta saída, o índice 1 do array, 2.42. Agora em forma de vetor de objetos. Aqui você vê que eu abro o colchete e dentro do primeiro espaço, logo depois do colchete, eu boto um objeto que a gente viu anteriormente. Aí eu uso a vírgula e boto aqui outro objeto e fecho o colchete para determinar que isso é um vetor. E na primeira posição eu tenho esse objeto, na segunda posição eu tenho esse outro objeto. E para acessar o índice 0.nome do array, eu faço o seguinte: array, defino aqui o índice, ponto nome. O primeiro índice é o 0 e eu quero o atributo nome do primeiro objeto. Ele vai imprimir esta saída. No segundo exemplo aqui, o índice 1.cidade do array. Aqui já é o segundo índice, o array 1.cidade. Eu tenho acesso a essa informação, a essa saída. JSON em forma de objeto de vetores. Aqui eu tenho um mesmo array, o mesmo vetor, só que dentro dos objetos eu tenho outros vetores. O índice do array, o índice array índice 0, ponto nome índice 1 do array 2 pontos. Aí aqui eu tenho acesso ao 1. O 0 me dá acesso a esse primeiro espaço aqui, esse primeiro item do array, deste array, é o 0. Aí o nome, eu quero o índice 1. 0, 1, 2. O índice 1 é 1. Vai ter essa saída. E aqui, no segundo exemplo, eu acesso o índice 0 do array 1. Cidade 0. E é Gondor. Pronto, aqui agora para exemplificar melhor para você. Para exemplificar melhor, eu trouxe aqui para o navegador a gente pode fazer uma prática aqui. Aqui eu tenho aquele array, o índice 0 do array aqui. Aqui o índice 1 da variável array. Agora vamos lá. Aqui eu acesso Gondor. Por quê? É o índice 1, é esse aqui. Cidade, índice 0, que é o primeiro índice do array que está dentro da cidade. Se eu mudar aqui para 1, salvo e atualizo aqui, ele já traz para mim outra cidade. Ok? Agora, para a gente brincar um pouco com o JavaScript, vamos trabalhar com jQuery um pouquinho aqui, ó. Eu vou pegar aqui apagar isso aqui, vou comentar todo esse JavaScript aqui, essas variáveis. Aqui eu trago o arquivo do jQuery e aqui eu tenho uma função do jQuery que vai ler para mim um arquivo com a extensão JSON.